Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 10 de junho. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Bora lá, time! Começar aqui as análises do sabadão, sempre lembrando que isso aqui é a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Bora lá, time! Vamos para análise, né? Baita jogo lá em Istambul, na Turquia, 16 horas, Manchester City da Inglaterra, Inter de Milão da Itália. Antes, vou pedir aquela força. Dá o likezão, dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo que ajuda demais o nosso canal, que tá todo dia aqui trazendo um conteúdo 100% gratuito. Se você chegou agora, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Combinado? Bora lá? Time, o que eu vejo aqui? Manchester City, favorito? Sim, bem favorito para ser campeão. Por quê? Vem num ano espetacular, já foi campeão aqui na Inglaterra, da Premier League, e também ganhou a Copa da Inglaterra em cima do United. E vem para tentar pela primeira vez ser campeão da orelhuda. Já a Inter de Milão, que já levantou taça na Champions League, não ganhou nada no italiano, até porque o campeão lá foi o Napoli, e vem numa temporada, diria, que de mediana para cima, apesar de estar aqui na final, tá legal? Sendo assim, o que eu vejo, né? Primeiro, né? Tava me esquecendo. O City, além de estar numa baita temporada, num baita ano, na semifinal, tirou simplesmente o Real Madrid. É o papa a título da Champions. A Inter de Milão tirou a equipe do Milan, uma equipe mediana, tá legal? Sendo assim, eu já vejo algumas alternativas. Algumas casas já dão odd mínima de 1,50 para uma vitória do City no tempo normal. Sim, eu acho que o City deve vencer nos 90 minutos. Então, uma vitória do City no tempo normal pode ser sim uma alternativa. Outra alternativa mais conservadora seria o quê? Você buscar para o City levantar a taça, para o City ser campeão. Vai dar uma odd de 1,25, 1,30, uma odd bacana de repente para colocar numa dupla. Pela característica das duas equipes, principalmente do Manchester City, vejo aqui um forte cenário para uma final com gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, odd de 1,25. Principalmente se esse gol sair no primeiro tempo, porque aí a equipe que tomar o gol vai abrir. A hora que abre de duas uma, ou empata, ou o segundo gol acontece, tá legal? O segundo gol no caso do adversário. E também, o que a gente pode buscar aqui? Eu vejo uma forte tendência para jogos do City. Geralmente, o juizão apita. O que o City faz? Uma blitz violenta no campo, né, na defesa do adversário. Ele vai para um abafa inicial ali, 10, 15, 20 minutos. E se o gol não sai, o City faz o quê? Começa a chutar, e vem os escanteios. Então, a gente pode pensar também numa race 3 cantos para o City. Marco, o que é race 3 cantos? É o City fazer 3 escanteios, primeiro que a Inter de Milão. Vai ter uma odd ali de 1,25, 1,30, que também dá para utilizar. Qual que é o risco dessa entrada? O City em 5, 10 minutos já faz 1-0. Aí, obviamente, que o time dá uma acalmada. Jogos do City, se ele não faz o gol rápido, ele fica no abafa, tá bom? Pelo menos até uns 20 minutos do primeiro tempo. Muita atenção com relação a isso. Quero falar também um pouquinho das probabilidades da partida. Vamos a elas. Bora lá, time, falar um pouquinho das probabilidades. Eu falei do mais de 1,5 gol. A gente tem 90% de chances de ver pelo menos 2 gols no confronto. Mesmo sendo uma final, a gente sabe que muitas vezes é um jogo mais estudado, mas pela característica do City, eu fico aí com muito receio de operar no mercado under gols. Se alguém de repente quiser operar no menos de 3,5 gols, tem 70%, tá legal? Eu acho assim, se o primeiro gol vem ali, 20, 30 do primeiro tempo, o segundo ocorre de forma automática, tá legal? Com relação aos cantos, o City tem uma média de 6,4, a Inter de Milão 4,5. Até comentei, esse 3 cantos a favor do City pode ser bem interessante, o risco é o City fazer o gol rápido. Com relação aos cartões,
As duas equipes têm médias baixas. O City 1.1 e a Inter de Milão 1.4. Para operar cartão, sinceramente eu iria mais para o lado da Inter de Milão, tá? O City tem muita posse de bola. Quando tem muita posse de bola e é um time muito agressivo, a defesa adversária, defesa italiana, tende o quê? Fazer mais falta, chegar mais forte. Então cartões eu buscaria para o lado da Inter de Milão. Tá legal? Agora eu vou falar de jogadores que podem ser bem interessantes para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Time, antes de falar de finalização, chute a gol ou gol, quero fazer um convite para todos vocês. Estamos com um projeto novo aqui no YouTube, um segundo canal, Boleiros nos Estádios, só falando de jogo bacana, imediações, palpites da galera, reacts e o estádio como verdadeiramente ele é, tá legal? Parte de fora, como é que você faz para chegar, quanto custa, vou falar, é bacana pra caramba. Então, vou esticar o tapetão vermelho para te receber. Os 3 melhores comentários, claro, tem que estar escrito, tá bom? Os 3 melhores comentários no jogo entre Palmeiras e Barcelona, que o vídeo já está postado, eu vou dar 1 ano de grupo VIP. Eu vou dar para vocês 1 ano de grupo VIP. Tem que estar inscrito os 3 melhores comentários, tá bom? Vem pra cá, Boleiros nos Estádios, que também é a sua casa. Valeu! Bora lá, time! Para falar de finalização, chute a gol ou gol, eu não poderia deixar ele de fora, né? Aliás, primeira opção aqui, tá? Grande Haaland, o cara vem numa temporada absurda, excepcional, e acho que pode ser o nome da final, tá legal? Ele finaliza 4 vezes por partida. Olha a média de gol do homem, 1.2 gols por jogo. E no alvo ele acerta 2.5, tá legal? São médias absurdas. Eu acho que é um jogador que a gente pode tentar aqui alguma coisa com relação à finalização, chute a gol ou mesmo gol, tá legal? Outras alternativas para o City que vem dando muito certo é o Kevin De Bruyne, geralmente é um cara que chuta, ou seja, para finalização e chute a gol é bem interessante, e o Gundogan vem fazendo gol em várias partidas, então a gente também tem que ficar de olhos abertos para o Gundogan, finalização, chute a gol ou gol. Para Inter de Milão, a gente tem que esperar o quê? A escalação oficial, por quê? O técnico ele tem 3 opções ali na frente, o Lukaku, o Lautaro Martinez e o Dzeko. Então a gente precisa ver quem sai como titular, tá legal? Então esses 3 nomes podem ser sim uma alternativa. 1 hora antes da partida, pegou a escalação oficial, dá uma olhadinha. Lautaro Martinez, Lukaku, Dzeko. Legal? Bora lá, time! Começar o sabadão, né? Peguei a cereja do bolo, coloquei na frente, agora vamos para as outras partidas. 4 da manhã, madruga, né, de sexta para sábado, Yokohama Marinos versus Kashiwa. Time, eu tenho aqui o vice-líder contra o vice-lanterna. E quando eu puxo a Race, o Yokohama Marinos em casa é muito forte. Dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. O visitante, dos 5 últimos jogos, perdeu 3, ganhou 1, empatou outra. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 2 de 5 não tem uma probabilidade tão alta. No histórico, eu tenho aqui 5 jogos, Yokohama venceu 1, 2, tivemos 2 empates e apenas 1 vitória para o visitante. Time, jogando em casa, vice-liderança, pegando vice-lanterna, odd de 1,67, Yokohama Marinos, empate anula, é uma alternativa. Pega essa odd, coloca numa dupla. Tá acompanhando na madruga a partida e o time da casa amassando? Dá para pensar na vitória seca. Aqui também a gente pode usar na aba especiais para o Yokohama ganhar uma das partes. Tá legal? 6 da manhã lá na Coreia do Sul, o Ulsan Hyundai versus Jeju. Eu tenho o jogo do primeiro contra o 4º colocado. Puxando a Race, que é o retrospecto das equipes, o Ulsan em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhum. 2 empates, 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols. O Jeju como visitante, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Mesmo fora de casa, manda bem. Mercado de gols mais de 1,5 gol, também batendo em 4 de 5. Time, pré-live vejo 2 alternativas. O Ulsan jogando em casa, liderando o campeonato, é um time muito forte na Coreia e eu tenho uma odd de 1,60, 1,70. O Ulsan empate anula.
pode ser um caminho. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,25, 1,22 para montar a duplinha, pode ser também uma boa alternativa. E bora, na Suécia, 10 da manhã, Värnamo versus Malmo Safadão. O Malmo na primeira colocação, pegando o Värnamo na 11ª posição. Vamos dar uma olhadinha na race. Värnamo em casa, dos 5 últimos jogos, oscilando, né? 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, apenas 1 de 5. Baixa probabilidade para gols do time da casa. O Malmo, como visitante, vem muito bem. Perdeu sim para o Elfsborg, que estava na 2ª colocação, né? Deixa eu ver se ainda está na 2ª colocação. Sim, o Elfsborg na 2ª colocação. O Malmo perde para o 2º colocado, fora de casa, uma derrota normal. E venceu as outras 4, ou seja, mesmo fora de casa, o Malmo vem bem na temporada. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 2 jogos, o Malmo ganhou uma e empatou outra. Time, eu tenho uma odd para o Malmo de 1,60 a 1,62. Pré-live, eu vou de Malmo, empate anula, pega essa odd, faz um bilhete duplo. Ao vivo, o Malmo amassando, dá para pensar na vitória seca, tá bom? Meio-dia na Islândia, tem o jogo do Hafnarfjordur versus Breiðablik. Jogo do Breidinha, eu gosto muito de operar aqui em mercado de gols, tá legal? Então, eu vou dar algumas alternativas. Pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Dá para usar e pegar o quê? Essa odd de 1,18 para montar, de repente, num bilhete duplo. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,58. Primeiro tempo, o jogo está em alta intensidade. Fique esperto no over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50. Jogos em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio. Vou mostrar para vocês a probabilidade do mais de 1,5 gol, 85% de acontecer. 2 golzinhos aqui nesse jogo, tá legal? É uma probabilidade bem bacana. Mantenham gestão de banca, não é porque a probabilidade é alta em pré-live que os gols vão acontecer, tá bom? Bora lá, time, falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. 16 horas tem o Curitiba versus Santos. O Santos, 12ª posição, 12 pontos. O Curitiba, meu Deus do céu, como tá mal. Último colocado, apenas 3 pontos. Precisa reagir o Coxa. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto. Curitiba em casa, 5 jogos, nenhuma vitória. 2 derrotas, 4 empates. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 5 de 5. E o menos de 3 gols e meio, 4 de 5, tá legal? O Santos como visitante também um retrospecto bem feio. 1 empate, 3 derrotas, apenas 1 vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. Mais de 1 gol e meio, 4 de 5, tá legal? Time, vamos lá. Para ambas equipes perderem aqui, será que rola? Com todo respeito às duas equipes, os dois times estão muito mal, tá? Mercado de resultados, não confio em nenhuma das duas, pelo menos em pré-live. Talvez no ao vivo, alguma equipe aqui desempenhando um bom futebol e amassando, aí a gente executa por lá. Pré-live, tô fora do mercado de resultados. Sinceramente, melhor opção aqui, menos de 3 gols e meio, odd de 1,20 para montar numa dupla. Pode ser sim uma alternativa. Vou trazer para vocês a tabela de probabilidades. Menos de 3 gols e meio, 85%, tá bom? De repente, se alguém quiser operar o mais de 1 gol e meio, que tem uma odd bacana, a probabilidade é de 65%, tá legal? Uma alternativa aqui que pode ser bem interessante é buscar escanteios para o lado do Curitiba. Por quê? Joga em casa, tá lá embaixo, vem meio que no desespero. E tem uma média bem bacana para cantos, tá? 7,9 cantos por partida. Ou seja, escanteios para o Curitiba pode ser bacana. Talvez uma race 3 cantos, ou aquele canto no final do primeiro tempo, o canto limite, canto asiático, tá bom? Com relação aos cartões, Curitiba 2,1 de média, o Santos 2,4, para cada equipe receber pelo menos um cartão. E bora, 18h30, Atlético Mineiro Galão da Massa versus Red Bull Bragantino Massa Bruta. Eu tenho aqui o Galão na 3ª posição, 17 pontos, e o Bragantino 11ª colocação, com 13. Rapidamente puxando a race das equipes. Atlético Mineiro em casa, dos últimos 5 jogos, nenhuma derrota, 1 empate, 4 vitórias. Baita tendência de vitórias. Mercado de gols,
alta probabilidade para gols. Mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Bragantino jogando fora, empatou 3, perdeu uma, ganhou outra. Mercado de gols vem forte também. Mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, sinceramente aqui eu vejo duas alternativas, tá? O Galo jogando em casa tem um leve favoritismo, odd de 1,70, 1,71, Galo empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, o Galo amassando, dá para pensar na vitória seca. Mercado de gols, sem dúvida alguma, mais de 1,5 gol e tem uma odd muito bacana de 1,42, tá legal? Eu gosto dessa entrada e acho que tem uma odd interessante. E ela ainda pode ficar melhor. Como? Ao vivo, 10, 15 minutos, o gol não saiu, essa odd já vai para 1,50, 1,60. O jogo está em alta intensidade, você pega o mais de 1,5 gol com odd de 1,60 para cima. Tá legal? 18h30, Bahia versus Cruzeiro. Eu tenho aqui o Cruzeiro na 10ª colocação, meio de tabela, e o Bahia 15ª posição, 8 pontos. Rapidamente puxando a race dos 5 últimos jogos do Bahia em casa. 2 empates, apenas uma derrota, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. O ambas marcam também chamando atenção, 4 de 5. A Raposa como visitante, 2 empates, 2 vitórias, apenas uma derrota. Mercado de gols também vem forte. Mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 3 de 5. Time, eu vejo aqui um forte cenário para gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, odd de 1,38, uma belíssima odd para fazer um bilhetinho duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,91, tá legal? Mercado de resultados, deixo para o ao vivo, acho um jogo equilibrado. Trazendo para vocês aqui a probabilidade da partida, mercado de gols 90% para mais de 1,5 gol, 2 gols no jogo. Com relação aos cantos, são duas equipes que têm médias interessantes, o Bahia 5,5 canto por partida, o Cruzeiro mesmo fora de casa também produzindo vários cantos, média de 6. Cartões, o Bahia 2,4, o Cruzeiro 2,7 para cada equipe receber pelo menos um cartão. 18h30, Neoquímica Arena, Corinthians versus Cuiabá. Corinthians eliminado da Libertadores, vai precisar dar o quê? Uma resposta para a torcida. Jogando em casa e mal na tabela, precisa o quê? De um bom resultado, tá legal? Cuiabá 14ª posição, Corinthians 16ª colocação. Corinthians em casa dos 5 últimos jogos, perdeu apenas uma partida, e foi para o Independente Del Valle, empatou outras 2 e ganhou 2, tá legal? Cuiabá fora, oscila, 3 vitórias, 2 derrotas. No histórico, 2 jogos, 2 vitórias para o Timão. Eu tenho aqui uma odd em pré-live de 1,69, eu vou de Corinthians empate anula, tá legal? Pega essa odd, monta num bilhetinho duplo. Ao vivo, o Corinthians amassando, dá para pensar na vitória seca. Precisa de uma resposta. Algo a favor do Corinthians. E bora, 21 horas, Botafogo versus Fortaleza. Eu tenho o Botafogo na primeira colocação, 21 pontos, pegando Fortaleza meio de tabela com 14 pontos. Rapidamente puxando a race, o Botafogo em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. Baita tendência de vitórias. Pega um Fortaleza que fora de casa, praticamente não vence, né? 5 jogos, 0 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Time, pré-live, odd de 2,05 para o Botafogo, 2,10. Dá para pensar em Botafogo empate anula, é um caminho. Dupla hipótese para o Botafogo para fazer um bilhete duplo. E ao vivo, o Botafogo amassando, vitória do Botafogo, tá bom? Bora lá, vamos falar um pouquinho de Série B, Campeonato Brasileiro, 16 horas, tem o jogo do Vila Nova contra o Guarani. O Vila Nova vem na 2ª posição com 23 pontos. Percebam, ele tem um jogo a menos que o Vitória, ou seja, se o Vila Nova vencer, ele assume a primeira colocação da Série B, fazendo uma baita campanha. Pega o Guarani meio de tabela, 11ª colocação. O Vila Nova em casa, com muita consistência. Dos 5 últimos jogos, venceu 4 e empatou 1. O Guarani fora, dos 5 últimos jogos, não ganhou nenhuma, perdeu 3 e empatou 2. Sendo assim, com uma odd de 1,69, 1,81, em pré-live, Vila Nova, empate anula. Pega essa odd e faz um bilhete duplo. É um caminho. Tá monitorando ao vivo? O Vila Nova amassando o Bugre? Dá para pensar na vitória seca. Fechou? Ainda na Série B, 17 horas, eu tenho aqui Ituano versus Atlético Goianiense.
Atlético Goianiense, meio de tabela, 10ª posição, 16 pontos. E o Ituano, 13ª colocação, com 13 pontos. Time, aqui eu não quero buscar mercado de resultados, tá? Eu vou buscar gols e vou mostrar por quê. O Ituano em casa, dos 5 últimos jogos, em 4 bateu mais de 1,5 gol. O Goianiense como visitante, dos 5 últimos jogos, todos eles batendo mais de 1,5 gol. E eu tenho uma odd em pré-live bacana, 1,42 de odd para mais de 1,5 gol. Aqui duas alternativas, ou pego mais de 1,5 gol com essa odd para montar um bilhete duplo, ou vai para o ao vivo, tá legal? Espera ali 5, 10 minutos, se o gol não saiu e o jogo está em alta intensidade, você pega o mais de 1,5 gol ao vivo com odd acima de 1,50, 1,60. Pode ser um bom caminho. Se liga na probabilidade do mais de 1,5 gol. 85%. É uma probabilidade bem bacana, tá legal? Com relação aos cartões, eu também vejo uma alternativa aqui pra gente. O Ituano tem uma média de 3,1 e o Goianiense uma média de 3. Para cada equipe receber pelo menos um cartão, correndo um pouquinho mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Fechado? Bora lá pro bilhetinho no final do vídeo. Antes, muito importante, até domingão, baita promoção. Grupo VIP de futebol por apenas R$ 99,00 o ano. Isso aí por mês dá menos de R$10. 2, 3 fast food e você deixa de comer no ano, você pega o Grupo VIP por um ano cheio de informação bacana. Vai te ajudar muito. E também, de repente, quem não tem tempo ou quer já pegar tudo mastigadinho com link, Grupo VIP de futebol. Não marca bobeira, tá aqui embaixo na descrição. Clica lá, chega junto. Tenho certeza que você vai gostar. Time, nosso bilhete de hoje não poderia deixar de fora, né? Bilhete de Champions League. O que a gente vai buscar aqui? Para o City levantar a taça, ou seja, o City campeão. Para o Haaland dar 1,5 finalização no jogo. Finalização pode ser qualquer chute que o Haaland dê no jogo, né? Ou seja, bateu no zagueiro, estava em direção ao gol, foi para a linha de fundo, bateu na trave, foi na lua, ou mesmo gol, vale como finalização, tá bom? Para Inter de Milão ter mais do que 4,5 tiro de meta, o que é tiro de meta? O City atacou, chutou, a bola foi para fora, o goleirão vai dar aquela quebrada. Aquilo lá é o tiro de meta. Como eu acredito que o City vai agredir mais, vai chutar mais, eu acredito que a gente tem aqui no jogo mais do que 4,5 tiro de meta para Inter de Milão. E mais de 2 escanteios para o City na partida. Se isso acontecer, odd de 1,57. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixa eu ver. Dá aquela curtida, deu aquela curtida? Valeu, obrigado. Se não deu, pô, vai tá vacilão. Senta o dedo no like que ajuda demais. Se puder, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Time, deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Te vejo aqui amanhã na rodada do Domingão. Valeu, fui!